Instituto Espiral apresenta Morada da Imagem, um podcast que ouve imagens e vê palavras. Episódio 7: A dessincronia dos ritmos contemporâneos. Olá a todos, a todas. Vamos dar seguimento ao nosso podcast Morada da Imagem, hoje no episódio 7, a dessincronia dos ritmos contemporâneos. No episódio anterior, nós habitamos os espaços empobrecidos da convivência. Discutimos aqueles lugares onde o afeto antes encontrava abrigo e onde hoje quase não há mais chão para sua presença. Vimos como a estética do mundo se transformou numa estética da performance e como essa mudança silenciosa pode adoecer os vínculos, fragilizar a intimidade e nos deixar cada vez mais desencontrados. Mas se os espaços empobreceram, algo mais fragilizou junto com eles. Nesse caso, estamos a falar do ritmo. Isso porque não é só o lugar que sustenta o encontro, é também o tempo que o atravessa. É a cadência lenta da conversa na calçada, o compasso irregular de uma brincadeira, a pausa sem finalidade da sala de estar e que hoje muitas vezes é ocupada por telas. Quando o tempo acelera, o nosso corpo tenta acompanhá-lo e aos poucos esquecemos o tempo da alma. E aqui é que surge uma pergunta decisiva para tudo que vamos explorar neste episódio. Qual é a experiência primária que regula o ritmo do encontro? E qual é o compasso que permite ao caráter da pessoa existir, aquele modo singular de viver, criar e dançar com o outro? Para responder a isso, precisamos voltar ao início, não aquele início cronológico, mas o início estético da existência. O episódio de hoje nos leva à primeira dança, aquela que funda o caráter e inaugura o nosso ser no mundo. A imagem primordial que permite compreendermos tanto a origem do nosso caráter estético quanto o sofrimento contemporâneo é a imagem da relação mãe e bebê, como uma dança intercorporal. Essa imagem é uma matriz originária, é uma metáfora viva que nos ajuda a pensar como podemos fortalecer desde o início o ritmo do afeto e do mundo. Nessa dança primordial da mãe suficientemente boa, os corpos podem entrar em sintonia. É como um balé de olhares, de toques, sons e cheiros. A mãe, com a sua presença sensível, ela pode regular o choro, acalmar o caos e dar forma ao tempo e ao espaço do bebê. Desse modo, a metáfora da mãe pode ser imaginada como a primeira arquiteta dos ritmos da existência. E pouco a pouco, o bebê vai internalizando esses compassos, organizando sua própria vida psíquica e corpórea. O caráter, que já nos habita como uma predisposição profunda, ganha forma e expressão nesse encontro de corpos que dançam juntos no tempo. Eu gostaria de recordar aqui aquela célebre frase atribuída a Picasso, que é: eu não evoluo, eu sou. Inclusive, Hillman a utiliza para mostrar que o caráter nessa chave não é algo que se forma como uma espécie de argamassa moldada pelo ambiente, ou ainda naquelas expressões da tábula rasa ou da folha em branco. Mas é algo que já está dado como uma semente interna, uma direção de alma que se expressa desde sempre. A metáfora da dança mãe e bebê oferece o primeiro palco relacional onde o caráter pode começar a se expressar então. Isso porque encontra ali, no corpo do outro, o seu primeiro acompanhamento. Assim, falamos de um caráter que já existe como uma predisposição e que nesse encontro primordial ganha seus primeiros contornos no mundo, ganha seus primeiros ritmos.
E se o caráter se desdobra nessa sincronia, o que acontece então quando o mundo ao redor perde o compasso? Pergunto isso porque parece-nos que hoje essa dança está sendo quebrada. O nosso corpo tem muita dificuldade em dançar com o corpo do mundo, como, por exemplo, o ritmo do quintal, o pulsar da praça ou ainda o sopro da floresta. Todos esses corpos estão sendo cada vez mais silenciados pelo concreto e pela pressa. E quando substituímos o tempo orgânico da natureza pelo tempo ansioso do digital, rompemos também a nossa dança com a alma do mundo. E um corpo que já não dança com o mundo dificilmente encontrará o ritmo para dançar com outro corpo. A dessincronia exterior pode se transformar em solidão interior. Desse modo, a crise ecológica e a crise do afeto, nessa perspectiva, são no fundo uma só, a ruptura do nosso vínculo rítmico com a totalidade da vida. O tempo acelerado e fragmentado de nosso tempo atual não permite mais aquela pausa, ou silêncio, ou ainda aquele olhar prolongado, afetuoso, que são elementos indispensáveis a qualquer dança verdadeira. Muitas vezes estamos presentes de corpo, mas ausentes de alma. Estamos aqui, mas pensando acolá. E há também os momentos em que a desconexão é tão profunda que o corpo, sem a companhia da alma, adoece, como uma casa habitada apenas pela estrutura, mas vazia de afeto. Aquela tal cisão do afeto e da alma que falamos nos episódios anteriores. Até o ócio se vê pressionado a ser produtivo e o descanso como propósito de ser eficiente. Parece já não haver mais tempo para o tédio criativo, nem para a presença sem propósito. O resultado é uma dessincronia generalizada. As pessoas adoecem porque não conseguem alinhar o ritmo interno, interior, aquele que poderia ter sido fortalecido ou não na primeira infância, com o compasso frenético do mundo. Daí nasce uma carência imensa da presença afetiva. Nas relações, não é um problema que cada um tenha a sua própria música. Isso faz parte da singularidade e da alteridade que enriquece, inclusive, a vida comum. Na nossa opinião, o verdadeiro impasse começa quando deixamos de escutar o ritmo do outro. Quando já não há mais abertura para perceber o ritmo alheio. Perdemos, assim, a possibilidade de compor um compasso compartilhado, mesmo na diferença. A dificuldade de intimidade, então, não é apenas falta de comunicação que se resolve com 2 ou 3 técnicas. É falta de sincronia corpórea. É a impossibilidade de criar a 2 ou em comunidade um ritmo comum que acolha e regule a existência comum e coletiva. Por isso, o convite de uma ética da estética é também um convite à ressignificação do tempo compartilhado. É a coragem de desacelerar e de criar novas estéticas rítmicas, sejam essas nos encontros, nas amizades, no cuidado ou no amor. É assim que, mesmo na vida adulta, podemos refazer o solo fértil da criação mútua, aquele que o mundo contemporâneo, tão apressado, tantas vezes nos defraudou. Por isso, se neste episódio exploramos a dança primordial entre corpos, aquela sincronia sensível que inaugura o ritmo interno da existência, no nosso próximo episódio, vamos ampliar esse movimento para a arquitetura do mundo. Isso porque, ao fortalecermos o caráter nos braços de alguém, em seus ritmos, também aprendemos os ritmos do mundo nos espaços que habitamos. E quando esses espaços deixam de acolher o olhar, o gesto, o passo e a pausa afetiva, algo dentro de nós também se desencontra. E no nosso próximo episódio vamos então habitar juntos por essa outra dimensão da estética, a estética da cidade.
Vamos perguntar o que uma rua, uma praça, um prédio fazem com a alma e como a sua beleza ou a sua ausência molda a nossa capacidade de presença, convivência e imaginação. A nossa reflexão irá partir então do que significa viver num mundo verdadeiramente habitável para o corpo, para o afeto e para a alma.